E aí pessoal, tudo bem? Olá mais uma vez, estamos na área, é o nosso quarto no mundo da bola. A gente vai falar muito de Copa do Nordeste, mas eu quero abrir um parênteses, se vocês me permitem, que é para agradecer a Ricardo Maracajá pela entrevista do nosso extracampo, que o nosso Zé Mauro entrevistou ele. Eu achei que foi uma entrevista muito bacana, um projeto muito legal da gente, que vai trazer informações importantes fora das quatro linhas. Zé tem alguma coisa para falar sobre o Ricardo? Acho que vocês tiveram um bate-bola assim, muito interessante. Eu particularmente recebi vários elogios da entrevista, foi muito enriquecedora de fato. Tá? O que é que você diz do extracampo? O que é que pode vir mais por aí? O que é que você achou? Primeiramente eu reitero suas palavras, eu agradeço a Ricardo pela disponibilidade de ter gravado aqui com a gente e ter enriquecido a discussão, o debate. E eu gostaria que vocês continuassem acompanhando o extracampo, pois é uma iniciativa do canal de mostrar para os torcedores que não é só o futebol dentro das quatro linhas que é importante. Tem outros fatores que circundam o futebol que são tão importantes quanto a bola, né? Quanto ao futebol jogado. Para dar certo no campo, tem que dar certo fora primeiro. Sim. Né? Sim. Pode acontecer, tem exceções no futebol que acontece de uma gestão ruim e traz um resultado no campo. Mas que na maior parte das vezes tem que ter um trabalho atrás de um back-office, de uma estrutura, de um planejamento. Né? E a gente quer tratar isso também aqui com o extracampo. Indo para a Copa do Nordeste agora, iniciando de fato o nosso debate, que a competição já começa na terça-feira, né? E algumas mudanças importantes. Uma delas é o formato. E o que é que vocês acham do novo formato da Copa do Nordeste? Então, o novo formato da Copa do Nordeste se prestou a ter uma primeira fase um pouco mais longa. Né? Existe hoje uma divisão de 2 grupos, com 8 times cada, diferentemente do que ocorria no momento anterior, onde você tinha quatro grupos. Né? A justificativa desse novo formato é justamente para que você tenha mais clássicos regionais, Bahia e Vitória, Ceará e Fortaleza, né? E naturalmente isso vai chamar mais público, vai mexer com o emocional do torcedor. Né? E é uma iniciativa que é legal, assim, que é uma iniciativa que é válida, né? É uma iniciativa que vai trazer o público para a Copa do Nordeste, uma competição super importante no âmbito regional. Né? Quem é Bahia, Vitória, quem torce para o Ceará também, Fortaleza, sabe o quanto é importante você ganhar uma Copa do Nordeste. Né? Os times do Nordeste sofrem muito, ficam à margem, né, dos campeonatos nacionais porque não tem o poderio financeiro para disputar. E a Copa do Nordeste dá essa democracia aos clubes do Nordeste, né, de ganharem uma competição. Uma valorização. Uma valorização, uma classificação para a Sul-Americana, inclusive, sim, que é muito importante hoje. Oitavas da Copa do Brasil. Oitavas da Copa do Brasil, que também é super importante. Eu acho que Zé, só para complementar, essa primeira mudança no formato foi uma tentativa de resgatar a competição, porque internamente se diz que ela estava morrendo aos poucos. Ela teve um up com o esporte interativo e agora, principalmente com a saída do canal da Turner, do grupo Turner, teve uma queda. Então, assim, buscaram uma alternativa de tentar reviver a Copa do Nordeste, de trazer mais público, porque a média de público estava caindo. Então, tem esse contra que você citou, da questão do público, Foi mal. Do quanto foi que você falou mesmo? Só falei a favor. Maior número de jogos. Vamos lá. Tem esse contra que você falou, da questão da quantidade de jogos, de fato aumenta. Mas eu, pelo menos, aceito a justificativa do ponto comercial da competição, porque é importante. Para a competição estar viva, ela tem que render financeiramente. Yuri, o que é que você acha? Eu acho que é por aí, acho que, como o Zé falou bem, é uma alternativa válida. Eu acho que se não está agradando, principalmente aos clubes, e eles propuseram essa mudança, acho que deve ser modificada. E se não vier a calhar, a gente pensa de outra forma de novo. Agora eu queria aproveitar, estou aqui para responder mais, mas eu queria perguntar um pouquinho a Zé, assim, até por esse alongamento das datas, né, que as quartas de final e a semifinal vão ser em jogo único. Sim, sim. O que é que você pensa disso? O que é que você acha que alguém tem uma vantagem assim grande? Então, a gente já teve inclusive um pequenino conflito em um vídeo anterior quanto a essa questão do jogo único e da final em 2 jogos, né? E eu acho o seguinte, é como eu tinha me expressado naquela ocasião, que o time que é tecnicamente inferior, ele tem uma chance naquele jogo ali. Se ele tiver no melhor dia dele,
de repente ele pode arrancar um resultado contra um time grande como o Bahia, né? como o Ceará, o Vitória, no caso. E eu acho que é uma alternativa também, apesar de preferir os 2 jogos, certo? Eu prefiro os 2 jogos. Mas eu entendo que essa escolha é por conta justamente da quantidade de datas que já existem na competição. Entendeu? Eu entendo isso. E inclusive, dessa seara das datas, né, desse assunto, eu gostaria de pontuar o seguinte. Existe um grande problema, né? A gente vive um problema no futebol brasileiro. O nosso calendário é um problema. A CBF arma mal, né? Ela fixa datas que ficam apertadas para os clubes. Muitas vezes os treinadores, inclusive, não têm tempo para treinar, né? E a Copa do Nordeste, com essa primeira fase abarrotada, apesar de ser uma alternativa viável, eu ainda acredito que seja ofensiva em relação às outras competições, porque você tem uma quantidade grande de datas. E os clubes da Copa do Nordeste, todos eles jogam a Liga Nacional, tanto Série A, B, C ou D, né? E vão ter que lidar com essa questão de 2 competições ao mesmo tempo. Se planejar. Inclusive, os próprios estaduais, né? Que o Bahia e o Vitória decidiram, eu acredito que seja justamente por conta dessa questão das datas, iniciar essas competições com o time sub-23. E eu acho que também é uma alternativa válida. É uma ideia que já vem amadurecendo ao longo do tempo, né? Sim. Ano passado já se falava em jogar com o sub-23, mas aí a pressão por resultado, principalmente no Bahia, que estava com esse planejamento muito claro, só que perdeu o primeiro jogo da Copa do Nordeste. E aí teve que reformular e jogar o time principal para jogar o campeonato mesmo. Eu creio que nesse sentido aí teve uma força muito grande do Atlético Paranaense, que foi campeão da Sul-Americana e que há muito tempo já faz isso. E já encabeça esse projeto há muito tempo. Pioneiro, né? Isso. E o sucesso dele nos últimos anos, acho que vem fazendo amadurecer, como você bem disse, ano após ano, a ideia na cabeça dos times. Se Bahia e Vitória fazendo isso conseguirem melhores resultados, eu creio que a maioria dos times... A tendência é que continue. A tendência é que a maioria dos times optem por esse caminho, principalmente os de estaduais e campeonatos regionais menos favorecidos financeiramente. Times como Bahia e Vitória fazendo essa questão de jogar com o Sub-23 do campeonato estadual, vocês acham que, assim, naturalmente eles já são os favoritos para ganhar a Copa do Nordeste, né? Com essa questão de jogar o Sub-23 no estadual e ter o time completo, inteiro fisicamente, para jogar a Copa do Nordeste, vai ficar cada vez mais difícil para os times menores? A gente já teve Copas do Nordeste onde o Sampaio Corrêa ganhou, Sim. Onde o Campinense ganhou. Numa competição de mata-mata tudo pode acontecer, ainda mais com um jogo único numas quartas de final ou de semifinal. Então eu acredito que é importante trazer o Bahia, o Vitória, Ceará, Fortaleza como favoritos a ganharem a competição. Mas você não pode esquecer da surpresa que uma competição de mata-mata pode te trazer, né? Quem diria que o Sampaio Corrêa seria... A famosa zebra. A zebra. Talvez não com as cores da zebra mesmo, né? Com as cores do Sampaio Corrêa. Uma zebra um pouco colorida. Boliviana, a zebra boliviana. A zebra boliviana, pois é. E continuando, né, a falar da competição, eu acho que a gente precisa pontuar também que desde 2013, quando a competição voltou, não há um bicampeão consecutivo, né? O Bahia conseguiu fazer isso em 2001 e 2002, mas desde que a competição voltou não há um campeão consecutivo. O Sampaio Corrêa pode fazer isso nessa temporada. Eu acredito que seja difícil. Com todo respeito ao Sampaio Corrêa, que foi rebaixado para a Série C. Sim, exatamente por isso, pela realidade do time hoje, né? Vamos falar agora dos times que vão jogar a Copa do Nordeste. Vocês possuem alguns destaques e eu quero saber quais são esses destaques e o porquê é um destaque para vocês. Eu separei aqui os grupos e como joga um grupo contra outro, justamente para ter os clássicos, né? Então, o Bahia está em um grupo, o Vitória está em outros, o Fortaleza está em um grupo. E o Bahia acho que se deu muito bem no sorteio dos grupos, porque ele ficou no grupo muito forte, mas enfrenta outro grupo. Mas esse tiro pode sair pela culatra, porque se ele enfrenta os outros da chave dele, também enfrentam adversários mais fáceis. Então, esse é aquele tipo de formato em que pode ter um grupo com um time com a maior pontuação do campeonato. Sim, isso acontece. E o resto muito abaixo, e passar um time com uma pontuação de rebaixado no outro grupo, digamos assim, em último, e passar porque ele está em quarto no seu grupo. Sim. Então, eu acho um formato
complicado nesse sentido esportivo. Talvez um pouco injusto por essa situação. Um pouco injusto no sentido esportivo. Faz mais pontos do que o outro e fica de fora. Mas pelo lado comercial, pelo lado dos clássicos, para atrair o torcedor para a competição, que é muito importante, eu acho que é válido. E no que Zé Mário tocou no ponto aqui agora há pouco, eu acho que é importante frisar também que talvez seja a maior distância que um clube atingiu financeiramente é a que o Bahia vai atingir nesse ano. Em relação ao orçamento, Em né? relação ao orçamentário. Então, eu acho que o Bahia é favorito com sobra nessa competição. O seu maior rival, o Vitória, acabou de cair para essa segunda divisão. Mas que é o maior campeão da Copa do Nordeste, né? Vem com toda essa pompa aí. Com certeza. Mas acho a diferença de orçamento muito grande. Também acho. E o Vitória está naquele dilema de vender seus principais jogadores que são jovens para fazer o O dinheiro. Vitória precisa vender. Isso, que a gente já falou no outro vídeo. Inclusive, eu acho bom vocês, né, darem uma Dá uma olhada olhada no lá. vídeo. O conteúdo está muito bom. Tá muito legal Perfeito. mesmo. E então eu acho que o Bahia chega com a obrigação de ser campeão, mais do que nunca. Acho que o orçamento permite dizer isso. E extremamente pressionado porque não foi campeão no passado. Com certeza, ainda. Tinha tudo para ser campeão e Por não uma foi. fatalidade. Uma fatalidade. Perfeito. Então, além dessa cobrança orçamentária em relação aos adversários, tem a pressão do ano passado. Com certeza. Então, assim, o Bahia está completamente pressionado para ser campeão esse ano. E eu não vejo, assim, uma desculpa razoável. Tá tudo bem futebol, o Zé Mauro falou. Mata-mata, Jogo pode ter único zebra, também. jogo único, pode acontecer alguma Com coisa? certeza. Pode. Mas se acontecer, ninguém vai perdoar, não. Sim. É muito difícil, né, para um time grande. A pressão acaba influenciando muito nesse aspecto. E aí eu vou pegar um gancho do que o Yuri falou, se tratando de rentabilidade da competição, né, que é uma coisa que é muito interessante. Talvez alguns dos torcedores não saibam muito bem como que vai funcionar. E a gente vai explicar um pouco, né, porque o Bahia, o Vitória, o Santa Cruz e o Ceará são os clubes melhores ranqueados no ranking da CBF. E esses clubes, esses 4 clubes, eles têm direito, por participarem da competição, de 1,90 milhões de reais. Os 4 próximos, que são o Náutico, o Fortaleza, CRB e Sampaio Corrêa, têm direito a 1,42 milhões de reais pela participação. O Botafogo, o ABC, Salgueiro e CSA têm direito a 1.022 mil reais, né? 1,22 mil reais por participarem da competição. E por fim, o Confiança, o Motoclube, o Altos e o Sergipe, que têm direito a 510 mil reais por participarem da competição. Diante de uma classificação de quartas de final, se esses times se classificam, eles têm direito a mais 300 mil reais. Se eles passam para a semifinal, eles têm direito a 375 mil reais. Essa cota já é única para todo mundo. Sim, é por êxito no caso. Se você for vice da competição, você tem direito a 500 mil reais. E se o time for campeão, ao final da competição, ele tem direito a 1 milhão de reais. Agora eu te pergunto, nesse contexto, o Sport estaria no primeiro ranking, né, da Copa do Nordeste, recebendo próximo a 2 milhões. Por que o Sport não acha viável a Copa do Nordeste? Yuri, eu sinceramente não consigo entender. Eu já tentei ler as reportagens, né, do presidente do Sport se posicionando e eu não consigo. Eu tenho a minha opinião sobre isso. Eu acredito que é política. Eu acho que tem dedo da Globo nessa história. Essa questão do contrato de televisão, principalmente com o boom do esporte interativo. Ele atingiu o ápice, assim, bombando com a Copa do Nordeste. E eu acho que tem coisa com a Globo, coisa com política, porque assim, nos números, não tem como dizer que o estadual é melhor do que a Copa do Nordeste. E eu penso o seguinte, eu não estou dizendo que o esporte perde, não. O futebol nordestino perde. Todo mundo perde. Uma competição desse nível, sem uma das maiores equipes do Nordeste. Sim. Do Brasil. O esporte, para mim, tinha que estar nessa competição, não só financeiramente, pela viabilidade financeira, que o Zé Mauro acabou de passar, que com certeza é mais rentável que o estadual pernambucano. O jornalista, o Cássio Zirpoli, né, que a gente segue e acompanha o trabalho dele, ele pontua que no Pernambucano, o esporte tem direito, por participar do Pernambucano, de 1 milhão de reais. Ou seja, você vê que existe um desnivelamento, né? Perfeito. Não consigo entender, de verdade. Eu acredito que seja uma questão política. Eu acho que é. E é mais um daqueles problemas que a gente nunca vai saber a resposta. Mas assim, a gente já está ouvindo falar, né,
boatos de que o Sport se arrependeu disso. A própria torcida do Sport cobra do clube um retorno à competição, porque a torcida gosta muito da Copa do Nordeste. Então, acho que nos próximos anos, talvez já em 2020, a gente tenha o Sport de volta na Copa do Nordeste. Eu acredito muito nisso. Perfeito. Mais uma novidade, né? A gente até comentou aqui que era o Sport Interativo que transmitia a competição. Agora vai ser a Fox Sports que vai transmitir na TV fechada. O direito de transmissão de TV aberta está com a SBT, que aqui na Bahia, onde a gente está, é a TV Aratu, afiliada. E agora também mais uma novidade. Essa semana saiu notícia de que a Copa do Nordeste vai ter transmissão via streaming. O que é que vocês acham? É uma realidade para o futebol? Talvez a primeira competição brasileira, se eu não me engano, transmitida via streaming. É a competição completa. Né? O Premier Play talvez seja também por streaming, né? Mas assim, uma novidade muito grande, eu realmente não esperava já em 2019 uma transmissão dessa. O que é que vocês acham? Vai chegar para ficar? Vai ser um teste? Bom, eu primeiramente vou fazer um jabá aqui, né? Como a gente falou no começo do vídeo, a entrevista de Ricardo toca nesse assunto. E eu, mais uma vez, reitero o pedido para vocês, assistam o Extracampo. E eu acredito, Igor, que cada vez mais teremos vias alternativas para transmitir campeonatos. Principalmente campeonatos onde a TV fechada não se interessa tanto, né? Como campeonatos estaduais, por exemplo. Tivemos transmissões no YouTube já, de campeonatos estaduais, por exemplo, Atlético Paranaense, Curitiba, né? E eu acho que essa é uma via que vai ser cada vez mais explorada pelos clubes brasileiros. Até porque na Europa já se utiliza muito. Sim, com a lei que autoriza a atuação das empresas de apostas esportivas, a gente já tem mais um novo mercado, um novo nicho. E tende a crescer, só tende a crescer. E eu acho extremamente positivo para os clubes. Eu acredito que, por muito tempo, emissoras de televisão monopolizaram competições no Brasil e monopolizam até hoje. Ainda monopolizam. O meu desejo é que essas emissoras se degladiem pelos direitos dos campeonatos e acabem fornecendo para os clubes uma realidade financeira cada vez melhor. É a questão da concorrência. Quando se tem concorrência, a proposta melhora. Com certeza. Eu sigo pelo mesmo caminho de Zé, acho que é uma tendência, né? O serviço de streaming, e o futebol é só mais um desse mercado que vai ser atingido por isso. A questão sempre é a qualidade do serviço, que para mim é o ponto. Como vai ser feito, vai ser a primeira vez, certamente vai enfrentar alguns pormenores, algumas dificuldades, e ver como vai ser superado, como vai ser melhorado, evoluído, relativizando o custo-benefício. Eu acho que vai ser a chave para caminhar cada vez mais para o serviço de streaming. Insistindo mais nesse ponto, a gente percebe que a necessidade de vias alternativas ela é notória no futebol brasileiro quando você pega os números do Campeonato Baiano, por exemplo. O Bahia e o Vitória, para participarem do Campeonato Baiano, com a correção do índice GPM, né, eles só receberão R$974 mil. E aí você compara com o Pernambucano, o Sport ganha R$1 milhão. Tá, é uma diferença mínima, mas é uma diferença, né? E aí você compara com a Copa do Nordeste, o Bahia e o Vitória vão ganhar R$1,92 milhões para participar da Copa do Nordeste. Quando a gente leva isso para o Sudeste, fica ainda mais discrepante nesses valores. Quando você pega uma equipe como o Boa Vista, que nem série tem, ganha 3, 4 milhões para participar do Campeonato Carioca, e aqui Bahia e Vitória, Sport, como você falou, ganhando menos de 1 milhão. Você vai para o Sul, Grêmio Internacional, que nem é um campeonato tão forte tecnicamente, ganham mais de R$10 milhões para participarem do campeonato. Então, eu acho que a tendência aqui no Nordeste vai ser o fortalecimento da Copa do Nordeste. Nos bastidores existem conversas de que se quer criar uma segunda divisão da Copa do Nordeste, né? E como se fossem estaduais, uma segunda divisão mais para esses clubes mais periféricos da região, e fazer um primeiro escalão, que é a Copa do Nordeste atual. Eu acho que é o melhor caminho para o Nordeste, porque se você analisar o Campeonato Baiano, não tem... Quem quer assistir jogo do Campeonato Baiano? O produto do Campeonato Baiano, né? O Campeonato Sergipano. Eu acho que a Copa do Nordeste é o caminho. É uma região onde todo mundo está muito perto. Dá para fortalecer a região em conjunto. Eu acho que o melhor caminho para os clubes nordestinos é o fortalecimento da Liga do Nordeste. O grande problema é a união dos clubes, né? Porque aqui no Brasil a gente tem muito disso, né? Cada um só olha para o seu próprio umbigo. E culpa dos cartolas que são muito mesquinhos. A culpa é de quem gera o clube. Claro, com certeza. A gente tem que ter um cuidado.
Pra gente fechar esse assunto, eu acho que é uma unanimidade aqui na mesa em relação ao favorito, ou favoritos, para levar a orelhuda da Champions League. Bahia, orçamento muito alto em comparação aos adversários. A gente Acho que falou, não tem outra opção. a gente falou no vídeo já o porquê o Bahia é o favorito e acho que não tem discussão com relação a isso. Acho que o que a gente pode fazer aqui é citar outros times que estejam próximos, né? Eu acho que antes disso a gente pode fazer o seguinte: se você acha que tem outro favorito, por favor, comentem embaixo, expliquem por quê. Sem clubismo. Sem clubismo, expliquem por quê. Sem clubismo. Viu, Yuri? Mas, então vamos lá. Eu agora vou fazer o papel de apresentador. Zé, fala seu favorito aí. Tira o Bahia, manda o favorito. Sem o Bahia, vamos lá. Digamos- Vamos fazer isso. Vamos falar um favorito sem ser o Bahia. Não, vamos lá. Primeiro a gente vai considerar que é uma competição de mata-mata, certo? Então, por mais que o Bahia seja favorito, Tudo podem pode existir, acontecer. tudo pode acontecer. Perfeito. E aí a gente vai para o seguinte: o Ceará é um clube que manteve o seu treinador, fez um final de Série A, segundo turno de Série A, Ele não manteve qualquer treinador. e manteve o Lisca doido, que é um ícone. Peraí, é o Lisca doido. É, Né? pois é. E eles também tiveram um acréscimo financeiro no orçamento, não tão grande quanto o Bahia, é verdade, mas é um time que também merece ser respeitado dentro Sim. do estádio, dentro do Castelão. Né? Ganhou do Bahia, né? Ganhou do Bahia recentemente e, na verdade, não. Na Copa do O Nordeste. Bahia ganhou. Não, Copa do Não, Nordeste. 1x0 Foi frango campeão. de geral. Ah, foi? Isso, foi. Então pronto, vamos voltar. Fale isso de novo. Eu falei o quê? Ganhou do Bahia recentemente, ganhou do Bahia na Copa do Nordeste. Ganhou do Bahia recentemente na final da Copa do Nordeste, né? Sim, sim. Então é um time que merece ser muito respeitado. Fez diversas contratações, como destaque tem o Matheus Matias, que era do Corinthians, não teve tantas oportunidades, mas é bom jogador. Que ano passado estava destruindo na Copa do Nordeste, pelo ABC. Matheus Matias e o Fecim, que inclusive se machucou agora gravemente na Foi, Copa, que cena na Copa feia, São Paulo. Todo mundo deve ter recebido essa Aquele imagem. GIF no WhatsApp mesmo já mandaram. Eles dois estavam destruindo tudo no ABC, era destaque da competição. E os dois terminaram indo para o Corinthians e agora está emprestado para o Ceará. E a gente nunca vai entender por que o Matheus Matias não jogava e o Jonathan jogava. Jamais entenderemos, mas isso é assunto para outro vídeo. Além do Ceará, eu acho que eu até colocaria, assim, eu banco isso, é uma questão minha. Talvez o Fortaleza chegue um pouco mais forte que o Ceará, pelo embalo, né? Porque o Fortaleza fez uma Série B muito boa mesmo, acho que liderou de ponta a ponta, se eu não me engano. E assim, manteve o Rogério Ceni, é um clube que está se reestruturando, que passou por muitos perrengues. E eu acho que se ele não estiver ali no mesmo patamar do Ceará correndo por fora, eu acho que, tirando o Bahia, os dois clubes do Ceará São fortes candidatos. São fortíssimos Fortes candidatos. Igor, eu vou discordar um pouco de você, porque eu acho que o Fortaleza está um degrau abaixo do Ceará. Eu acho que o Fortaleza perdeu alguns jogadores, né? Depois da Série B, o Gustavo, principal destaque do Fortaleza. Você gosta do Gustavo? Gosto do Gustavo. Mas é verdade. Você queria no seu time, Gustavo? Gostaria no meu time. Você gostaria do Gustavo no seu time? Fica aí, né? Fica a reflexão. Fica a pergunta, na verdade, a indagação. Perdeu o Dodô também, que é o meia do Atlético Mineiro, que jogou muito bem. Né? E assim, eu não duvido que perca mais alguns jogadores, a janela ainda está aberta, né? Pode acontecer. E o que tem no Fortaleza de bom realmente é o trabalho do Rogério Ceni, foi um trabalho muito sólido. Muito sólido. Muito sólido. Ele conseguiu subir com antecedência, né? Conseguiu subir com o time com antecedência. E eu acho que ele vai continuar trazendo novas ideias, um cara muito estudioso, né? Dentro do mercado do futebol. A gente percebeu isso, inclusive com as ideias que ele tentou implementar no São Paulo, não deu muito certo por outros fatores, que não valem a pena ser citados agora. E o Ceará e o Fortaleza, sim, é um outro candidato. E assim, você que está achando que a gente esqueceu, o Vitória também é um candidato ao título por conta justamente da força, né? O Vitória é o maior campeão da Copa do Nordeste. Se você analisar pela tradição, sem dúvida alguma. Sim, e o Vitória tem jovens talentos que podem despontar na competição, né? Que a gente tem, por exemplo, o Léo Ceará, o Léo Gomes, tem também o Luan, que podem fazer a diferença. A gente está pensando muito assim, o Vitória está realmente passando por uma crise,
Mas são jogadores que têm talento. E a base do Vitória, ela tem tradição de revelar jogadores, inclusive. Né? E podem ser acoplados no time principal, jogadores que muitos torcedores, inclusive, nem fazem ideia de que está lá no clube e de repente tem um retorno muito positivo. Sem dúvida. E quarta de final e semifinal, jogo único. Caiu um Bavi. É clássico. É clássico. Eu acho que se o Vitória conseguir manter jogadores importantes como Lucas Ribeiro, Léo Ceará, que são jogadores da base, ele vai ter um time, assim, para o que ele vai disputar, razoável. Sim. A questão é que ele precisa vender alguns jogadores. Sim, com certeza. E talvez isso tenha uma questão técnica no time, né? Sim. O time vai perder impacto técnico razoável. Sim. Pessoal, nosso tempo acabou. A gente quer agradecer mais uma vez a participação de vocês, a audiência de vocês. Zé Mauro, Yuri, Igor, até a próxima. Muito obrigado. Ficou faltando uma informação que a gente vai trazer agora para vocês. Yuri, o que é que você queria falar? Galera, a volta do Náutico aos aflitos é um estádio de Caldeirão, vai sair da Arena Pernambuco. Graças a Deus, né? Que não dá certo pra ninguém. E virou um elefante branco, né? Total agora. Mais um no Brasil. Mais uma herança da Copa. Mas na partida de estreia já ganhou do Nilson. Amistoso, né? Tô chutando que foi o Nilson, eu acho que foi o Nilson. Que bom que você tá estudando bastante pra fazer, né? Que bom aí. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo que a gente tem que aturar? Me segue no Insta. Você tá doido pra arranjar alguém, né? Enfim, pessoal, se inscreve no canal, né? Se inscreve no canal, curte o vídeo. Deixa seu like. Assiste o Extracampo, assiste o vídeo que tá lá. Assiste o Números da Bola, assiste tudo que tiver no canal, entendeu? E depois vai lá e comenta, diz que discorda da gente, fala que a gente não sabe nada. Fala que aqui só tem... No Tinder aí, ó. Não, chega. Até a próxima. Valeu, galera.